Para quem não me conhece, meu nome é Camila Brigues, sou formada como coaching pela Febracis, educação emocional e sexual infantil. Hoje, no nosso encontro, eu tenho uma convidada especial, também está usando laranja, aqui uns tracinhos de laranja, eu e ela. Porque esse mês de maio, para quem não sabe, é um mês a gente traz a conscientização sobre triste realidade que a gente vive do abuso sexual infantil. Então é por isso que nós duas estamos aí com alguns pontinhos de laranja, não é, Regina? Então eu vou trazer agora a Regina para começar a falar com a gente sobre um assunto bastante importante. Eu vou deixar você se apresentar, mas eu queria já falar que a Regina, ela é advogada no Brasil, está fazendo a especialização, né, de educação emocional e sexual infantil. Ela vai aí trazer pra gente esse assunto maravilhoso. Vamos embora? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, poder te conhecer melhor, conversar com você e trazer esses assuntos assim que são muito importantes para os pais, educadores, crianças, um acesso à informação. Provavelmente a maioria de nós não tivemos na infância. Eu me chamo Regina, sou advogada, como você falou, aqui no Brasil, uma EZPAS, né, uma educadora emocional, prevenção ao abuso sexual infantil. Esse mês é um mês assim que tem muito trabalho, muita determinação, colocando todas as nossas forças nesse mês, porque é um mês que realmente as pessoas estão mais abertas a ouvir sobre o Maio Laranja, sobre todas essas informações. Não é um assunto muito fácil de ser falado, mas é um assunto muito necessário. Hoje eu trouxe um assunto, existem vários temas que os pais precisam conhecer, mas hoje o mais importante é como que eu coloco o meu filho em risco, o que eu faço que pode prejudicar o meu filho, colocar o meu filho em uma situação de abuso sexual, que é o que nenhum pai, nenhuma mãe hoje quer na verdade proteger o seu filho. Pelo contrário, eu sei que você também está em formação, também tem conhecimento das estatísticas de hoje, que são números, assim, absurdos. É claro que os pais não deixam seus filhos à mercê disso, mas infelizmente acontece. E a gente traz atitudes que podem deixar mais vulnerável a criança e como proteger essas crianças. O primeiro tópico, que é mais importante hoje, é que nós achamos que os nossos filhos nunca estão em risco. Coisa assim, meu filho está na minha casa, ai, protegido, na nossa bolha. E nós esquecemos que nós vivemos em um mundo repleto de pessoas, uma diferente da outra, né? E nós vamos à igreja, nós vamos em ambientes de família, que são normalmente onde acontece a maior parte dos abusos. A criança vai para a escola, a criança vai psicólogo, um psiquiatra, um médico, enfim. Às vezes tem sessões que são ali restritas à criança e o profissional, terapias cognitivas, tem vários ambientes que a gente fala assim, não, meu filho está protegido em casa. Realmente, né, nós fazemos de tudo. Eu acredito que você, como mãe de duas, assim como eu, você evita ao máximo quando vai sair, fica ali de olho na criança, o tempo todo, onde que vai, o que que faz, com quem que fala. Assim, nós não podemos controlar todos os ambientes. Cada passo que a criança dá, por mais que a gente tente, nós não somos robôs, né? Somos seres humanos. Achar que a criança nunca está em risco já é um grande erro. Porque você olha para aquela criança como, não, ela está protegida e está tudo bem, está tudo sob meu controle. Mas é aí que falta a informação, falta o conhecimento. E é esse conhecimento que hoje eu e a Camila e tantas outras EZPAs estamos tentando levar para as famílias, para os lares, as crianças. Eu sei que pais, eles já carregam muita culpa, eles já carregam muita dor, de o tempo todo a maternidade, ela traz muita culpa. Deixei meu filho chorar, deixei meu filho cair, enfim, nós temos N situações de culpa, e não é trazendo mais uma culpa, Não. né? Ai, você está deixando o seu filho vulnerável. Não, é na verdade ao contrário, trazendo ali um dos riscos, que é a falta de informação, a falta de conhecimento. Então, através dessa reunião, desse encontro, nós decidimos falar sobre esse assunto para que as pessoas tenham aquele despertamento de, realmente, eu acho que meu filho está protegido, mas eu preciso me conscientizar, estudar, ouvir os profissionais para que eu possa proteger ainda mais o meu filho em situações que eu nem imaginava. É um dos assuntos, o primeiro tópico, mas já elencando com o segundo tópico, é a falta de busca do conhecimento. Então, se você, tudo bem, eu não sei sobre esse assunto, eu sou advogada, então eu sei tudo sobre direito, mas eu não sei sobre maternidade, mas é aí que está a falha. Nós estudamos sobre
sobre tudo, faculdade, escola, você vai ter um bebê, você estuda sobre o sono do bebê, você estuda tantas coisas, e um dos assuntos que nós não estudamos é exatamente a proteção, a prevenção ao abuso sexual infantil. É uma falha muito grave. Acredito que na própria escola já poderia ter a proteção, esse ensino de prevenção para as crianças, mas como não tem, nós, pais, adultos, que temos que ter essa consciência de ir atrás desse conhecimento, né, e da melhor forma, da forma mais lúdica. Hoje na internet tem muito conteúdo, inclusive gratuito, sobre esse assunto, para que a gente possa ali se conectar e levar para a criança, porque quem melhor para falar com a criança do que os próprios pais, para ter essa Exato. conversa, né? Eu acredito que a mãe já teve muitas conversas difíceis com os filhos. Exatamente. Eu tenho uma frase rapidinho que eu vou te falar antes de você continuar, que eu falo muito aqui em casa. É uma realidade. Nós, como mães, por mais que a gente queira, nós não conseguimos colocar nossos filhos em uma bolha. Nós não conseguimos. Mas aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou buscar saber para que quando os meus filhos estiverem fora dessa bolha, que é ali a minha asa, elas podem também estar seguras, ou pelo menos orientadas no que seria ideal elas fazerem nos momentos que elas não estão ali naquela bolha, debaixo da nossa bolha. 100% informação. É aquilo que você falou, a gente não sabe sobre muitas coisas, inclusive até uma receita de bolo, hoje em dia a gente vai lá no YouTube e procura. Então, por que não parar um pouquinho do nosso tempo e ouvir um vídeo, um conteúdo como esse que a gente está trazendo aqui hoje? Exatamente. E assim, como eu falei, não levando mais culpa para os pais. Ai, mas já tenho tanta responsabilidade, mais uma. Mas é porque quando nós decidimos ser mães, automaticamente nós assumimos várias responsabilidades. É um contrato invisível. Ele não existe, mas Exato. ele existe. Ele tá ali. Então, ele tá ali no inconsciente. Então, a gente Sim. sabe que vai ter várias responsabilidades. Você tem que controlar se a criança escova o dente, você tem que controlar se a criança se vestiu, se ela foi para a escola, se ela fez a tarefa. E sim, você tem que controlar se a criança tem acesso suficiente à informação de cuidados com o seu próprio corpo. Eu acredito assim, não tem idade para começar isso. Ai, mas meu filho não entende, é só uma criança de 2, 3 anos. Mas a criança, ela absorve tudo que a gente faz. Inclusive, ela repete tudo que nós fizermos. Se você fizer algo errado na frente dela, ela vai repetir. Exato. E se você ensinar sobre o seu corpo, se você falar sobre o seu corpo, por exemplo, eu tô muito gorda na frente da criança, é o que ela vai reproduzir. Eu preciso de um regime porque eu estou gorda. Ela nem sabe o que significa aquilo. Se você fala sobre prevenção, seu filho vai entender sobre prevenção porque ele vai repetir. Eu acredito muito nisso, na maternidade dele. Tudo que você está levando para o seu filho, ele vai absorver. Exatamente. É isso aí. Agora, o terceiro ponto, o que os pais falam assim? Igual eu falei, meu filho não entende. Ele tem 2, 3 anos, é muito novinho, muito pequenininho, ele não entende nem o não. O que, na verdade, eles entendem o não. Eles nos desafiam, tem ali limites, eles testam os limites, eles estão conhecendo os seus limites, os nossos limites. Eles estão descobrindo o mundo inteiro. Não é que eles não conhecem o não, mas a gente fala assim, meu filho não entende, então a educação sexual vai ficar apenas para a adolescência. Mais um erro, é o terceiro tópico que eu trouxe, porque você vai deixar para uma época muito tardia. Esse assunto, ele tem que ser gradual. Igual eu falei, lúdico, para caridade. 3 anos, ele não vai aprender exatamente o que é prevenção, proteção ao abuso sexual, mas ele vai entender qual que é a parte do corpo, por que aquela parte do corpo não pode ser mostrada para outros amigos, porque nessa idade eles têm mania de levantar a roupa, às vezes não querem vestir a roupa, e ali na educação de prevenção, você já ensina para essa criança que o corpinho dela tem partes que tem que ser protegidas, partes que tem que ser resguardadas, que é uma parte íntima. A minha filha, ela tem 3 anos, ela fala parte tímida. Eu acho muito bonitinho, porque ela sempre fala, é minha parte tímida. Não sabe o que é, assim, a palavra em si, é uma palavra difícil, mas ela sabe que aquela é a parte dela, que ela pode limpar, os pais podem ajudar a limpar, mas é um toque de cuidado, não é abusivo, não machuca, ela não pode se machucar, as outras crianças não podem pôr a mãozinha na parte íntima dela. É gradual, quando ela fizer uns 5, 6 anos, já vai ter outra consciência.
Então já é outra forma de falar, você já vai falando as nomenclaturas. Então, assim, são processos, a maternidade é um processo. Isso que você falou é muito interessante. Inclusive, faz algumas semanas que eu assisti, infelizmente, esse caso, mas era de uma menininha que ela era de um país onde se fala língua hispana. Olha para você ver a importância que a Regina está falando aqui. Por ela não saber, por não ter tido conhecimento, os pais não ter tido conhecimento ali de trazer essa consciência, de ensinar a criança sobre as suas partes íntimas, e o que pode ali, como a Regina falou, que toque rapidinho, só para lavar, só fulano ali ou ciclando que pode, não pode pôr a boca, não pode pôr a mão, a não ser que for uma lavadinha rápida. Os pais, no caso, né, a mãe dessa criança não ter a informação, olha o que aconteceu. Ela, na língua espanhola, tem uma palavra que chama biscoito. Biscoito, que é, acho que é gaeta. A menininha, eu posso trazer aqui exatamente os anos delas, mas eu acredito que ela tinha entre 5 a 7 anos nessa faixa etária. Ela começou a ir para a escola e ela começou a falar com a professora que chorava, ela chorava e falava com a professora assim, que o papá estava querendo comer a gaieta dela. E a professora ali, sem muito também informação sobre o que é, né, a sexualidade infantil, pensou que simplesmente o pai da menina estava querendo comer os biscoitos que ali ela ganhava. Passou várias vezes a menina reclamando para a professora que o pai lambia a gaieta, que o pai queria comer a gaieta, que o pai colocava a gaieta, comia a gaieta. E ela falando isso com muita dor, chorando com a professora. E a professora ali, não, mas é assim mesmo, às vezes a gente tem que dividir os biscoitos, a gente tem que dividir o biscoito com o papai e com a mamãe. Olha o que a professora falando para essa criança, que a criança deveria dividir o biscoito com o pai e com a mãe. Por um milagre, alguém ali teve uma luz divina, uma luz maior, e por essa criança continuar ali sendo impactada, chorando, não aceitando, né? Porque poderia ser uma criança dessas que às vezes tem uma personalidade mais aceita mais e tal, não aceitando essa questão que estava acontecendo com ela do abuso sexual com o pai, conseguiu conversar com essa criança e puxar mais informações da criança e descobriu que a criança estava sendo mesmo abusada ali, no mínimo, talvez sem penetração, mas estava sendo abusada pelo pai, porque o pai usou essa manipulação da menina chamar a sua parte íntima de gaieta, né, de biscoito, e por um milagre essa criança recebeu ali acolhimento por esse profissional que estava na escola e conseguiram descobrir e tirar o pai dessa casa, né, para a criança pudesse ser protegida. É muito mais grave do que a gente pensa, né? É muito mais importante do que a gente pensa. Então isso que a Regina falou é muito importante, de você ensinar sim as partes íntimas do seu filho, quais são, desde começou a falar mamã, papai, já pode aprender a falar também as partes íntimas e saber quem pode, quem não pode. E aquilo que você falou, né, Regina? É uma repetição, porque as crianças, elas esquecem. Mas se a gente é adulto, a gente esquece. Imagina as crianças. Então é uma coisa assim que tem que ser falada não apenas uma vez. Repetitiva, às vezes você pode criar ali uma rotina, também uma coisa legal para os pais criarem uma rotina de uma vez na semana, você tá trazendo seu filho para, né, para conversar sobre isso, uma vez a cada 15 dias. O que você não pode fazer é deixar de falar. Deixar, não, ele vai, né, ele vai crescer como você falou aí, vai crescer e lá na adolescência eu falo. E aí pode ser tarde demais, como a gente viu essa história, uma das histórias, milhões de histórias que a gente sabe que acontece aí por ano. Nossa, Então, chega a ser assustador. Essa questão que você falou assim, principalmente usar nome de comida, enfim, nomes, eu já vi também, carinhosos, boneca, florzinha, borboletinha, é muito complicado, porque o que eu vejo é exatamente essa situação que você falou. O abusador, ele normalmente está no ambiente, ele sabe como que funciona a casa, então ele usa todos os artifícios que ele tem. Essa questão da comida, e me perguntaram por que eu tenho que colocar a nomenclatura vulva, porque é uma nomenclatura pesada para uma criança. A mãe questionou, não, eu não falo isso, é menininha, florzinha, documento, RG, CPF, já vi de tudo.
Então, o que acontece? Quando você coloca uma nomenclatura que não é a real, você não identifica o que a criança está passando, como você falou. A mãe está achando ali, a professora, que é um biscoito, uma bala, uma florzinha, uma borboletinha. Olha a dificuldade de identificar. Essa criança poderia ter sido protegida muito antes, por causa de um erro, de uma falha ali. Então, tem que perder um pouco esse tabu, esse preconceito com esse assunto. Quando a gente fala prevenção ao abuso sexual, as pessoas acham que nós vamos falar sobre sexo, as crianças vão aprender coisas que não deviam para a idade, o que não é uma realidade, porque a educação sexual, ela não vai falar sobre isso. Não. Então, é uma mentalidade muito Errada mesmo. errada, a gente precisa, Errada. exatamente. Crenças erradas. Uhum. Nós, como mães, também às vezes temos alguns preconceitos que a gente Uhum. precisa quebrar. Talvez pela nossa geração, por ter sido uma geração que não se falava muito sobre esse assunto. Aliás, não se falava muito, não se falava nada, né? Era proibido. O que não é proibido é permitido, mas o que é proibido, que os pais ali não falam, não, é proibido falar sobre isso. Você já acha que aquilo é um pecado, algo excessivamente errado, falar sobre aquilo, e você não leva para os seus pais. O que acontece com você, a criança não leva, você como pai não leva para a criança esse assunto, porque acha que não deve ser falado, aí o assunto não é tocado em casa, a criança fala, bom, o que acontece comigo, eu não sei se é errado ou se é certo, então também não falo sobre esse assunto. Então, dificulta ainda mais essa proteção. Nós temos que, 2025, nós precisamos, com tanto conhecimento, tanta informação, tanto estudo, nós precisamos urgente melhorar essa parte da prevenção infantil, sabe? Crianças escravas, crianças sendo abusadas, crianças sendo sequestradas, crianças de todas as formas sendo judiadas, e nós aqui somos uma parcela muito pequena tentando proteger essas crianças. Nós precisamos, na verdade, levantar um exército dentro e fora do Brasil. O quarto tópico que eu trouxe, como eu tinha falado, a criança não entende, então eu só falo sobre sexualidade, educação sexual quando a minha criança perguntar. E uma coisa bem interessante, aconteceu isso comigo. Uma das minhas crianças me perguntou o que era sexo. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu respondo para essa criança? Como eu já tinha um conhecimento sobre essa parte de educação sexual infantil, eu voltei a pergunta para essa criança. Bom, onde você ouviu essa pergunta? E a criança falou, é que eu vi um papel na escola que estava escrito sexo feminino, sexo masculino. Aí eu falei, interessante. Bom, isso quer dizer se você é menina ou menino, homem ou mulher. Acabou o assunto. Só que, na minha cabeça, ela já estava perguntando sobre sexo. E você imagina se eu não tivesse esse preparo, se eu não tivesse visto muitas lives sobre esse assunto, lido livros, estudado, lido artigos, eu ia começar um assunto que não era para a idade dela. E aí nós voltamos na questão do lúdico. Quando nós vamos falar sobre educação sexual, não é sobre sexo, é sobre intimidade, preservação do seu corpo, é sobre limite corporal, é sobre toque, é sobre autoestima. As pessoas acham que isso não está conectado com a sexualidade. A nossa autoestima, ela está 100% conectada. A nossa autoestima, definições de limites com amigos, com familiares, porque não é todo familiar ali que vai poder tocar nessa criança, por exemplo, para limpar ela. Não é porque é da família que tem liberdade. Então, esse o trabalho do oferecimento da informação da sexualidade, educação sexual, mais voltada para a criança. Em nenhum momento nós falamos sobre sexo, em nenhum momento nós falamos sobre intimidade de casal, porque a criança, ela não tem essa intimidade. Então, é um dos padrões, assim, que tem de pensamento que nós precisamos quebrar hoje, é esse. Mas eu não ofereço educação sexual, porque o meu filho é muito novo para aprender sobre sexo. Na escola, ele já vai ter aula de biologia e tantas outras coisas, e uma hora vai chegar no corpo humano. E assim, você vai deixar para a escola ensinar sobre a sexualidade da criança? Será que hoje é obrigação da escola falar sobre isso? Ou será que nós, pais, temos essa obrigação? Porque a escola, ela tem uma sobrecarga enorme de ensino. São muitas matérias, são muitas informações.
Eles estão formando ali um ser humano para o mercado de trabalho. Mas nós, pais, estamos formando nossos filhos, como você falou, para sair da bolha, para o mundo. É não só trabalho, formar família, intimidade, sua própria autoestima, seu próprio corpo, conhecimento. É muito importante a educação sexual. Não tenho nem, assim, o que falar sobre educação sexual. É, para mim, obrigatória. Não Sim. tem a opção não ter a educação sexual dentro da família. Exatamente, exatamente. E chega a conta, e eles vão chegar e eles vão perguntar. Inclusive a minha também, essa semana que passou, a gente estava assistindo um filme, a gente tenta fazer, né, ali o tempo de qualidade, também faz parte, né, com as minhas filhas, e em determinado parte do filme, aconteceu ali uma cena, né, mais picante, que eu não esperava, onde a mulher se tocava, né? Eu tenho as minhas regras, então eu fecha seu olho, menina, e tampa esse olho com a coberta. Pedi ela pra tampar e tal, e ela já em primeiro instante já tinha visto, né, mas depois tampou. E depois que tinha terminado, ela disse: mãe, eu já sei que ela tava se masturbando. Você sabe que você sabe que é masturbação? Tipo assim, né? Não por surpresa, assim, do que ela soubesse, mas, tipo assim, por ela já saber. Nossa, mas já? Tipo assim, né? Aquilo que você falou, não, eu tava esperando mais um pouquinho, eu ia esperar só pra ela fazer mais alguns mesezinhos. Eu tava já planejando a data. Inclusive porque eu também tenho, né, agora esse conhecimento. Eu falei, não, vou esperar só mais um pouquinho pra chegar nesse assunto. E aí eu falei, mas já, graças a Deus, tenho acesso, né, esse conhecimento hoje. E eu pude ali, então, eu falei, então a gente vai sair. A gente vai só nós duas, né? Porque tinha outra também. E eu falei, nós vamos só nós duas, vamos sair e a gente vai conversar mais sobre isso. E aí eu levei ela para sair e expliquei mais sobre esse assunto, porque daí ela já sabia. Então, é isso que você falou. Quem você quer que ensine a sua criança? Você quer que a sua criança aprenda na escola, com o Google, com a inteligência artificial? Porque eles vão aprender, eles vão ouvir. Se eles ouvirem alguém falando, se eles ver um amigo comentando, ou algo, né, algum assunto sair de um amigo do amigo, ou algo do tipo, eles vão pesquisar e eles vão saber. Eu lembro uma vez, já faz alguns anos, eu não sei se vocês conheceram aí, uma menina que chama Jojo Siwa. Não sei se ela chegou a fazer sucesso aí no Brasil. Ela fez muito sucesso aqui. E a gente chegou, assim, a ir em show dela, porque ela cantava músicas de criança, mas era muito legal. Era tipo assim, a Xuxa em versão americana, era bem legal, só que mais, mais avançada, assim, em 2025, assim, né? E era muito legal, até eu curti, a gente foi em alguns shows e tal. E um dia passado, alguns meses já, eu fui jantar só. Eu tenho essa rotina de jantar com uma separada e depois jantar com a outra separada, exatamente para ter esses momentos específicos, para ter essa comunhão e essa intimidade, né? Eu ali conversando com ela e ela falou assim: mãe, eu tenho uma coisa para te contar e eu acho que você vai ficar triste. Abrindo aspas aqui, por quê? Porque nós temos uma crença. Eu tenho uma crença, eu tenho uma religião, tá? Então, cada um tem a sua, não tô falando mal aqui de ninguém. Mas ela sabia que eu tenho a minha crença e que eu tenho os meus valores e os meus princípios no que eu acredito, que eu não acredito, porque ela é minha filha. E ela falou: eu acho que você vai ficar triste. E eu falei assim: o que que foi? Eu nem imaginava que era isso, mulher. E ela falou assim: ah, Jojo Sil agora é lésbica. E eu falei: é mesmo? E eu falei: o que que você sabe de lésbica? Tipo assim, porque ela a própria atriz ainda era uma adolescente, né? E ali eu falei: gente, como que ela ficou sabendo isso? Eu falei: filha, quem te falou isso? Ela falou: o Google, mãe. Eu vi no Google, porque apareceu, né, ali no pop-up ali. E ela falou: eu vi no Google que agora ela tinha assumido isso. Então, assim, quem é que tá falando? Quem você quer que fale desses assuntos com seu filho, né? Você quer que a inteligência artificial fale, o Google fale, ou você quer que você traga a informação correta para o seu filho, né? Então, é isso que você acabou de falar, a importância extrema desse assunto. Eu falo que nós falamos com propriedade daquilo que vivemos. E o bom de ser educadora e mãe é que tem dois pesos, tem a teoria e a prática. Então, Isso. assim, eu me preocupo muito com a adolescência hoje, porque eu sei que a adolescência não é fácil. Eles têm várias dúvidas. Foi o que você falou, eles pesquisam, sabe? Até anotei aqui para falar.
Gente, eles pesquisam no YouTube, no próprio Instagram, no Facebook. Inclusive, teve um caso de uma menina de 5 anos em uma escola que ela estava assistindo pornografia com as outras crianças. Antes de ter sido proibido o celular nas escolas, ela chegou contando para a mãe: Mãe, eu vi pessoas peladas no celular. A mãe dela falou: Mas onde você viu? A minha amiga levou o celular para a escola e ela me mostrou. E eram vídeos de pornografia. A gente acha assim: ai, meu filho não está preparado. Só que se Uhum. nós não prepararmos, sim, realmente vai ficar difícil, porque eles vão ter acesso a informações inadequadas, que é, inclusive, o próximo tópico que eu ia falar, e o último, sobre você oferecer uma educação sexual inadequada. Porque quando o pai acha assim, a mãe, o pai, eu vou falar sobre educação sexual com meu filho. Não, eu entendi tudo, eu tenho que falar sobre educação sexual. Aí você fala sobre sexo, você fala sobre coisas que não deviam, a masturbação, como você falou, o toque, enfim. E de uma forma que não é para aquela idade, não é o assunto para uma criança. Então, o que acontece? Quando você dá essa educação errada, de uma forma totalmente inadequada, você envergonha o seu filho, você deixa o seu filho constrangido, você antecipa coisas, como eu falei, da questão do sexo. O que é sexo feminino e masculino? Se eu tivesse falado, eu teria antecipado um assunto que não era para a idade dela. Como você falou, a minha filha é adolescente, ela recebeu esse assunto, você teve ali um momento com ela, e tudo bem, é um momento de mãe e filha, ela é uma adolescente, ela está preparada para conversar sobre isso. Agora, pega esse mesmo assunto e fala com uma criança de 3 anos. Chega a ser assustador. A criança chega a ficar enojada do próprio corpo. Uhum. Então, tem um momento certo a ser falado sobre isso. E nada melhor do que a própria família, o próprio pai, a mãe e a própria criança vai dando sinais da curiosidade dela. Mas não espere só os sinais também. Você vai vendo, tá avançando a idade, tá na hora de complementar aquilo que eu ensinei lá atrás, falei de uma forma lúdica, dá mais um passinho. Tem vários livros, tem até um livro que chama Não Me Toca Seu Boboca. Eu não me lembro a autora, mas ele é muito engraçado. É de uma coelhinha, e o vizinho que se mudou é um lobo, e ele tenta tocar ela. Quando ela percebe esse toque, porque vai descendo, ele olha a orelha dela e tudo, ele vai descendo, quando ele pega no pescoço, ela já fala assim: não me toca, seu boboca. Ela já percebe que aquilo é errado. Eu li para as minhas filhas, elas acharam muito engraçado, mas assim, a criança, ela absorve a quantidade que o cérebro dela aguenta. Então, elas absorveram a história: mãe, ele ia fazer algo errado com ela, olha, ela não deixou. Elas não, talvez não entenderam a gravidade daquele toque, mas elas entenderam: ele tocou sem a permissão dela no corpo. E para a idade delas hoje, está ótimo. Uma de 3, uma de 8, entenderam, absorveram, cada uma da sua forma. A mais velha, já conversei de outras formas, já aumentei um pouco essa educação sexual, mas assim, de forma que elas entendem, mas não constrange. Elas entendem, mas não enoja, elas não deixam elas assustadas, tira a inocência. A criança, ela tem que ter esse lúdico, essa inocência. Ai, mas o mundo não é perfeito, eu tenho que mostrar para o meu filho exatamente como o mundo é. O mundo não é perfeito, o mundo tem muitos erros. A gente tem que sim alertar as crianças que tem os perigos, não pode andar sozinho na rua, enfim, a gente tem esses alertas. Mas você não pode simplesmente chegar numa criança e dizer como que é um abuso sexual, o que acontece com o corpo da criança, que sangra, que isso, que aquilo. Você está antecipando uma informação que a criança não precisa, quando você poderia simplesmente falar assim: filho, no mundo nós vamos conhecer pessoas boas, nós vamos conhecer muitas pessoas que também não são muito boas. Mas a gente precisa aprender o limite do nosso corpo, onde o outro pode tocar no meu corpo, onde ele não pode. O toque do sim, o toque do não, tem até o semáforo do toque, as cores que a gente aprende. Então, o ombro, né, tudo bem, o ombro não é uma parte íntima, nossa boca é uma parte íntima, ninguém pode pôr a mão na nossa boca, ninguém pode simplesmente nos dar um beijo sem a permissão. Então, assim como uma mulher, ela entende onde é o toque que pode e o toque que não pode, uma criança já pode ter esse preparo, mas de forma lúdica, um bonequinho, um desenho, de forma bem tranquila. A criança vai absorver o assunto. Então, é isso que os pais precisam hoje ter essa consciência, é isso que eu trago hoje. Não ofereçam, gente, educação sexual errada. Tragam a educação sexual que ela ensina de forma lúdica, que ela protege a sua criança. O objetivo é
os pais têm que acompanhar o desenvolvimento dessa criança, como eu falei. Não é sobre sexo. Então, essa criança precisa entender aos poucos o limite corporal dela. Quem é a rede de proteção dessa criança? Um professor, um médico. Quando você leva seu filho no médico, aqui no Brasil, eu até fui orientada uma vez. A criança no hospital, o médico não toca na parte íntima dessa criança, só a pediatra. No momento íntimo, se tiver necessidade ali da pediatra olhar algum machucado, alguma coisa. Então, foi isso que eu trouxe para minha filha, de 3 e de 8 anos. Filhas, a médica, em algum momento, ela pode precisar olhar se você tiver com alguma ardência, alguma reclamação, se sair um sanguinho, se sair algum machucadinho, ela precisa olhar, é a sua proteção. Mas a mamãe e o papai estará junto, esse toque é rapidinho, ele não dói. A mamãe, o papai pode ajudar vocês também, um toque rápido no banho, no próprio banheiro, a professora, porque às vezes você vai limpar, né, uma sujeirinha que você não consegue, chama a professora, porque ela pode te ajudar, ela é sua rede de proteção, esse toque também é rapidinho, ele não machuca, é só para limpar, então você não vai se sentir envergonhada, assustada, preocupada, tudo de uma forma leve, viu? Eu falei um assunto delicado, eu falei um assunto pesado de uma forma leve, para uma criança. Nós falamos de fada do dente, de Papai Noel, de tantas coisas que as pessoas falam para os filhos, do que elas acreditam, de forma lúdica. E uma hora a criança vai descobrir, o Papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Mas você criou um lúdico para essa criança. Então, nós pais, nós nascemos, depois ali do parto, as mães, com esse dom do lúdico. Nós Sim, temos. isso, exatamente, é o nosso dom. Se é uma criança um pouco maiorzinha e se tem ali algum conhecimento a mais do que talvez ela não deveria ter visto essa questão das redes sociais e aprender fora sobre, infelizmente, sobre a sexualidade de direito e errado, aquilo que você disse, fazer a pergunta de volta para a criança, trazendo essa ênfase no que você falou. Então, o que que eu faço, né? Se ele já sabe um pouco mais, faz a pergunta de volta, porque daí você não precisa ali comprometer o nível de ensino que você vai estar passando na idade específica ali que você está com aquela criança, faça a pergunta de volta, o que é aquilo para você? O que é isso? Aonde você ouviu isso? Que é o que eu sempre pergunto, mas quem te falou isso? Aonde você viu isso? Então é muito importante os pais ter consciência de trazer, quando houver essa situação, né, dos pais trazer essa perguntar de volta para a criança. Aí, dependendo daquilo que você falou, dependendo do que ela me responder, aí sim eu vou dar a resposta adequada para a idade dela. Se vocês pais que estão assistindo quiserem ter mais conhecimento sobre esse assunto, às vezes tiver um tema específico que vocês quiserem que a gente traga aqui, vocês podem deixar aí no comentário, que a gente vai ficar mais do que feliz, mais do que grata para trazer aqui para vocês gratuitamente. E se você tem alguma questão, alguma situação que você está passando, você não souber lidar, você pode estar entrando em contato com a Regina, né, Regina? Que a Regina vai estar aí também podendo atender vocês nas suas necessidades. E pode também entrar em contato comigo também, que eu estou aqui disponível para vocês. Pode atender, marcar aí para a gente atender vocês também e tirarem as dúvidas e poder ajudar de alguma forma. Se vocês também conhecem alguma comunidade que vocês gostariam que a gente levasse esse conhecimento, a gente também está disponível para poder levar, porque realmente a gente tem aí um propósito de vida de trazer esse conhecimento, essa mudança de crença. A gente faz muito download nas fotos, upload, download nas fotos. Está na hora, como você falou aí, né, Regina? A gente está em 2025. Da gente fazer um download, da gente fazer um upload na nossa mentalidade e nas nossas crenças, para que a gente possa aí ter mais crianças saudáveis, sem traumas ou sem tantos traumas, que provavelmente vai ser um assunto da nossa próxima live, e sem tanta, né, sem tanto prejuízo, infelizmente, suas vidas aí, tanto na infância como na vida adulta. Então, muita gratidão que você está aqui comigo hoje. É isso. Você quer despedir? Eu agradeço imensamente a parceria, essa conexão, essa união, e eu tenho certeza que não foi por acaso, é um Não. propósito de vida. Conte comigo e muito obrigada. Eu peço que as pessoas me sigam nas redes sociais,
Regina Braga Ezepaz. Sigam a Camila, curtam os vídeos, ajudem a gente a espalhar o conhecimento, compartilha, que nós possamos estar em todos os lugares levando esse conhecimento. Muito obrigada, viu, Camila? Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez, vai ficar aqui embaixo, tá, gente? Eu tô apontando aqui, vai ficar aqui embaixo, em algum lugar, nos comentários, a rede social da Regina e a minha também vai estar aqui. Vocês sigam para mais dicas e mais conhecimento, para a gente poder ter aí sucesso, né? Uma vida plena, cheia de felicidade, abundância, se Deus quiser. Obrigada, Regina. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Camila. Tchau, tchau.